Olá, primeiro ano. Dando prosseguimento às nossas aulas, a gente vai falar agora sobre clima e tempo. Então, vamos começando a compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa dar início, tá certo? Começou torto. A gente começa a falar sobre clima, os climas do planeta. Esse conteúdo de os climas do planeta Terra, eu vou fazer em 2 vídeos, porque, embora não sejam tantos slides, mas requer bastante explicação e aí ele ficaria muito longo. Então, eu faço uma das 12 primeiras telas e depois a gente posta o outro, tá certo? Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre tempo e clima, tá? É muito comum a gente ver as pessoas cometendo um erro porque não sabem, né? É o senso comum, então, se a gente não sabe também nem chega a ser erro, mas as pessoas falam assim: ah, o clima mudou, então hoje o clima tá bom. Não, tá? O que muda é o tempo, né? O tempo está bom, o tempo está ruim, o tempo está ensolarado. Se eu abrir a minha janela lá fora, que agora está fechada, porque o sol bate aqui dentro da minha janela, então eu vou ver que tem sol. Se tem sol, qual é o tempo agora? Ensolarado, né? Infelizmente, em Rondônia, a gente já está tendo dias somente ensolarados já há bastante tempo. Já a gente fala sobre isso, tá? Mas primeiro, então, é preciso entender a diferença de tempo e de clima. O que muda é o tempo, clima não. Por que o que muda é o tempo? Tá? Porque tempo é o estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar, com relação à combinação de fenômenos físicos como temperatura, umidade, vento, nebulosidade. O que é isso? O tempo pode mudar, né? Seria maravilhoso se de repente agora eu estou gravando essa aula, são 14 horas e 51 minutos. Se lá pelas 18 horas o tempo mudasse, o tempo atmosférico mudasse, porque ele é o estado momentâneo da atmosfera, o estado daquele momento, né? E ficasse nublado, e ficasse chuvoso, pensou que delícia? Mas o clima de Rondônia faz com que esta possibilidade não aconteça, tá? Por quê? Porque o que é clima? Clima é a sucessão habitual do tempo de um determinado lugar por um longo período, tá? Para a gente dizer, o clima mudou, é preciso pelo menos mais 30 anos de estudo. Aí eu posso dizer que o clima mudou, tá? Porque clima é a sucessão habitual do tempo. É hábito, é comum que aqui em Rondônia a gente tenha o mês de agosto seco, julho e agosto muito seco e muito quente, como nós estamos tendo agora, né? Eu acabo de ver a temperatura pelo clima-tempo e aqui em Paraná, neste momento, nós estamos com uma temperatura de 38 graus. É comum, é habitual que neste tempo, que neste período, que no mês de agosto, nós tenhamos essas temperaturas elevadas, tenhamos tempo muito ensolarado e tenhamos ausência de chuva, tá? Então, o clima aqui, a gente sabe que todo mês de julho e agosto será assim, é a sucessão habitual. Este é o nosso clima, que a gente pode considerá-lo como tropical com 2 estações, uma seca, outra chuvosa. Embora todos os mapas que a gente encontrar vão considerar Rondônia como clima equatorial, que já é um clima quente e úmido. É quente e úmido, mas nem tão úmido. A gente tem pelo menos aí 3 meses de seca e, diga-se de passagem, de secas prolongadas, tá?
Então, entenderam qual é a diferença? O tempo sempre vai mudar. É o estado momentâneo da atmosfera, daquele momento. É de manhã, pode não ser à tarde, pode ser outra noite. Clima é a sucessão habitual desse tempo. Como os tempos, né, essas mudanças na temperatura, na pressão na atmosfera costumam mudar de acordo com as estações do ano, isso passa a ser comum. Então, clima tanto não muda que tem nome, tá? Então, a gente pode dizer assim que tempo pode ser o humor do lugar, né? E o clima é a personalidade do lugar. A gente não muda a nossa personalidade, mas a gente varia de humor. Hora a gente está meio bravo, hora a gente está meio triste, hora a gente está muito feliz, não é? A gente muda o humor, não a personalidade. O tempo e o clima, a relação é essa mesma, tá certo? Entendido, pessoal? Bem, e por que que a gente tem que cada lugar ou cada região vai apresentar um clima próprio, um clima que tem nome, tá? Porque vai variar muito de acordo com a localização das zonas climáticas. Vocês se lembram que quando a gente estudou ainda as zonas climáticas da Terra, então eu tenho aqui, observem a seta, a linha do Equador, né? Da linha do Equador até o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós vamos ter a área da Terra que mais recebe luz e calor. Por isso, essa é uma área quente. A gente pode chamar de zona tropical, de zona tórrida, né? Aí, as áreas temperadas são aquelas que vão receber menor quantidade de luz e menor quantidade de calor, que são as áreas que ficam entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que a gente vai chamar de zona temperada do norte, e a área que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que são essas verdinhas, que nós vamos chamá-las de zona temperada do sul. Por que que essa área é tropical e essas áreas são temperadas? Porque, considerando a posição da Terra em relação ao Sol, tá? Nessa área próxima ao Equador, os raios caem mais retos, mais perpendiculares. Então, eles têm condição de percorrer uma distância menor e menos tempo, por isso elas esquentam mais. Nessas zonas temperadas, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, os raios, como a Terra é redonda, olha aí, ó, outra evidência da esfericidade da Terra, para aqueles que insistem naquele discurso de terraplanista, né? Veja, então, como a Terra é esférica, para os raios solares chegarem até essas áreas, elas vão percorrer um pouco mais, vai ser um caminho mais longo. Consequentemente, elas vão perder maior luminosidade e maior calor, né? Então, essas áreas vão ser um pouco mais frias. Não vão ser nem tão frias e nem tão quentes. A gente chama de temperadas. Ou com verões e invernos bem marcados, né? Já nessas zonas que estão em azul, que vai do Círculo Polar Ártico até o Polo Norte, o Polo Geográfico Norte, e do Círculo Polar Antártico até o Polo Geográfico Sul, essas duas áreas em azulzinho, são as chamadas áreas polares. A gente sabe que são áreas muito frias, não é? Então, a zona polar do norte e a zona polar do sul. Por que essas áreas são frias? De novo, é o mesmo conceito, o mesmo processo. Para que os raios solares consigam atingir essas áreas, eles vão ter que percorrer um caminho maior ainda, consequentemente, vão perder muito mais calor e muito mais luminosidade do que para chegar às zonas temperadas. Consequentemente, essas áreas vão ser sempre áreas muito frias. Então, trocando em miúdos, os climas de acordo com cada região. Nas regiões tropicais, nós teremos climas quentes. Nas regiões de zona temperada, nós teremos climas temperados.
E nas regiões polares, nós teremos climas frios, tá certo? Mas existe às vezes algumas coisas que vão fazer com que com que toda essa lógica saia um pouco daquilo que seria normal. Por quê? Porque nós temos 5 fatores que influenciam o clima, né? E eles vão determinar as características de cada clima, tá? Quais são esses 5 fatores? A latitude, a altitude, percebam que eu não estou falando longitude, é altitude, tá? As massas de ar, a continentalidade e maritimidade, que a gente considera como um único fator, um inverso ao outro, e as correntes marinhas, tá certo? Então, vamos ver cada um deles para a gente entender como é que se dão, como é que esses fatores vão influenciar os climas que nós encontramos na Terra? Então, vamos lá. A latitude. Olha, nas baixas latitudes, as temperaturas vão ser sempre altas, tá? Então, área da linha do Equador, qual é a latitude? 0 grau. Aí elas vão subindo, né? De 0 a 90 graus para norte, de 0 a 90 graus para o sul. Então, quanto mais baixa for a latitude, maior será, tá? As temperaturas. É um inverso do outro. Ou seja, quanto mais próximo uma área for da linha do Equador, mais altas serão suas temperaturas. Quanto mais distantes for uma região da linha do Equador, isso tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, menores serão as suas temperaturas. Por isso, nós temos as zonas polares, né, as regiões tão frias no Polo Norte e no Polo Sul. Olha, então, eu quero que vocês observem aqui, vejam isso aqui. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês, te dar uma dica, que é bem interessante a gente observar esses sites que trazem as previsões do tempo. Lá eles têm bastante informações interessantes. Mas informação oficial de previsão de meteorologia no Brasil é feita pelo CPTEC, tá? Que é um órgão do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CPTEC fica lá em Cachoeira Paulista, lá no estado de São Paulo. Vejam, essas imagens eu tirei domingo, dia 9. Observem, hoje é dia 11. Antes de ontem eu retirei isso aqui. Foram as temperaturas que nós tivemos para o domingo. Olha, Cuiabá, 37 graus. Porto Velho, 37. Palmas, no Tocantins, 38. Aí, ó, regiões próximas, a linha do Equador está passando bem aqui, ó. Olha a setinha, sigam assim. Olha mais para o sul, aqui. Rio de Janeiro, 26, São Paulo, 26, Curitiba, 25, Florianópolis, 24 e Porto Alegre, 28. Então, por isso que as capitais do sul do Brasil, ou as cidades do sul do Brasil, vão sempre fazer mais frio, vão sempre ser mais frescas. Por quê? Porque elas estão mais distantes da linha do Equador. Por que aqui em Rondônia é tão quente? Porque nós estamos próximos, a linha do Equador está passando logo aqui, ó, nesse rumo da setinha, tá? Então, a gente vai ter temperaturas mais altas. Entendido isso aqui? Bem, às vezes existem outros fatores que vão fazer meio que cair por terra. Esse último fator que eu expliquei, tá? É o caso da altitude. Primeiro, vamos relembrar o que é altitude. É a distância medida em metros, não é mais em graus, é em metros, de qualquer ponto da Terra em relação ao nível do mar, tá? Então, na natureza, a cada 100 metros que nós nos elevarmos, a temperatura vai cair em torno de 1 grau centígrados, tá? Isso por quê? Por conta da grande concentração da ausência
dos gases, os gases vão ficando mais rarefeitos, né? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? A temperatura do ar. Observem aqui um exemplo deste gráfico, tá? Olha, nível do mar, 0 grau. A temperatura ambiente, 30 graus, tá? Aí a 200 a 400 metros. Se foi 400 metros, tá? Desculpa, aqui são 2.000 metros, tá? Então, a temperatura vai diminuir. Olha, ficou como se fosse 4 graus, tá? Aí aqui a 8.000 metros, por exemplo, quando a gente está viajando, isso é a chamada altitude de cruzeiro, por onde viajam os aviões. Ou os pontos máximos, por exemplo, é o ponto máximo de altura da Terra, lá no Monte Everest, 8.800 e poucos metros. Olha aí a temperatura, menos 22 graus Celsius, né? Então, cada 100 metros, tá? A temperatura vai diminuindo, tá? Por que que a gente costuma chamar Vilhena de a Suíça de Rondônia, tá? Porque Vilhena é a cidade mais alta do estado de Rondônia. Ela está quase 700 metros acima do nível do mar. Aqui em Ji-Paraná, nós estamos a aproximadamente uns 300 metros. Então, e Vilhena quase 700, qual é a diferença que vem daí? A média é de 4 graus. Por isso, lá sempre é uma cidade mais fresca, tá? Por conta da altitude. Mas Vilhena também não está muito próxima da linha do Equador, tá? Sim. Então, o fenômeno, o fator altitude, ele é mais poderoso, ele tem mais força para influenciar o clima do que o fator só latitude. E por que acontece isso? Porque quanto mais a gente se eleva, o ar se torna mais rarefeito. Há uma menor concentração de gases e de umidade e vai diminuir a retenção de calor nas camadas mais elevadas da atmosfera, tá? É por isso que a gente sempre vê aquelas questões bem polêmicas aqui na América do Sul em relação ao futebol sul-americano, não é? Os bolivianos, os peruanos, os colombianos reclamam, gostam muito quando os jogos são lá, tá? Lá nas cidades deles. Por quê? Porque o que vai influenciar a vida do jogador? O fenômeno altitude. Como a gente não está acostumado, a gente está acostumado com muito oxigênio, respirando tanto, chegando lá, por falta de oxigênio, eles estão acostumados porque eles vivem lá. Nós não. E aí, se começar a fazer muito esforço físico, vai cansar e o jogador pode, inclusive, desmaiar. Então, quando os nossos jogadores, por exemplo, vão jogar lá, eles já chegam na desvantagem, porque eles já estão primeiro, né, jogando contra o fator altitude. Porque as cidades aqui, essas que eu falei, por exemplo, La Paz, na Bolívia. La Paz é uma das cidades de maior altitude do globo. Ela está situada a mais de 4.000 metros de altitude. Imagina, né? Então, vai ser sempre uma cidade fria, tá? Lima, tá? Quito, no Equador, tá? Então, são todas cidades que ficam localizadas na Cordilheira dos Andes, nos chamados altiplanos bolivianos, peruanos. São áreas muito elevadas. Então, essas cidades vão ter sempre temperaturas mais frias. E agora, atenção para o detalhe. Mesmo estas cidades estando muito próximas da linha do Equador ou sendo cortadas pela linha do Equador, como acontece lá no país Equador, que se chama Equador justamente porque a linha do Equador corta o país ao meio, né?
Então, vejam bem, nesse sentido, apesar de estarem próximas, se estão muito próximas da linha do Equador, era para fazer calor. Mas como elas estão muito elevadas, por conta da altitude, estando situada na Cordilheira dos Andes, então o outro fator, que é a altitude, vai fazer a diferença e vai fazer com que estas cidades tenham temperaturas bem mais frias ou bem menos elevadas. Entenderam até aqui, pessoal? O segundo fator? Então, tá. Então, vamos para o terceiro fator, tá? As massas de ar. Olha, o que são massas de ar? A gente vê todo dia falando, é uma massa de ar seco que está sobre a região. Aguarde um pouquinho, já falamos sobre isso. Mas massas de ar são grandes porções de ar com pressão, temperatura e umidade relativamente uniformes, né? Podemos ter massa de alta pressão, de baixa pressão, de elevada temperatura, de baixa temperatura, né? Massa de ar úmida, massa de ar seco, é a que está imperando sobre nós, né? Em relação à temperatura, essa massa que está nos envolvendo há dias, há semanas já, né? Nós estamos sob uma forte massa de ar quente e seca, né? Que está pegando praticamente quase todo o Brasil e fazendo com que a gente tenha, como a gente esteja agora, nesse momento aqui de Paraná, uma temperatura de 38 graus, com uma umidade relativa do ar bastante baixa, deve estar em cerca de entre 30% e 20% agora, né? Então, uma massa de ar, ela se forma quando o ar permanece sobre uma mesma superfície. Pode ser sobre os oceanos, tá? Ela será uma massa úmida. Pode ser sobre as calotas polares, ela será uma massa seca. Por quê? Porque no frio não há evaporação, logo a massa será seca. Pode ser sobre uma floresta, como a floresta amazônica, né? Aí será uma massa úmida, tá? Por conta da evaporação e da evapotranspiração da floresta, tá? E elas vão se deslocar sob diferentes pressões e vão carregar consigo a temperatura e a umidade lá da região de onde elas saíram. Por exemplo, no período do verão, que chove bastante no Brasil, tá? Inclusive no Sudeste até no Sul, e uma das razões é porque a massa de ar que está sobre quase toda a região brasileira é uma massa equatorial continental, que é a massa que se forma sobre a grande floresta amazônica, né? E por isso a floresta é tão importante para fazer com que chova lá no sul, né? E aí, à medida que elas vão se deslocando, elas vão perdendo força, vão se misturando às massas de ar da região da região para onde ela foi levada. Tá certo? Vejam bem, as características de uma massa de ar, tá? As massas de ar oceânicas serão sempre massas de ar úmidas. As massas de ar continentais terão evidência sempre de serem secas. As massas tropicais e equatoriais, aquelas que se formam próximas à linha do Equador e na região dentro dos trópicos, tá? Serão quentes e úmidas. As massas que já se formam nas zonas temperadas e nas zonas polares serão frias e secas, tá? Observem o mapa, tá? Das massas de ar. Essa aqui é a massa de ar do inverno de 2011, mas é comum que as massas tenham sempre as mesmas direções. Olha, então, uma massa de ar, essa aqui é a equatorial continental, essa vermelhinha, ela que se forma sobre a Amazônia. As massas continentais são secas, só que essa é continental equatorial, então ela já vai ser quente, mas ela também será úmida. Por que ela é úmida? Porque na região há uma quantidade gigante de rios, né? Toda a imensa bacia amazônica, há uma floresta luxuriante, exuberante,
uma floresta gigantesca que faz um processo de evapotranspiração, é a transpiração da floresta, que vai contribuir sobremaneira para que esta massa seja uma massa de ar quente e úmida. É ela que dá o nosso período de chuvas aqui na região e quando ela está em ação, que não é agora no período do inverno, tá? Essa massa consegue chegar até o centro-oeste, sudeste e às vezes até parte do sul. Essa é uma massa atlântica. Olha aqui a setinha, equatorial atlântica. Se é equatorial é quente, se é oceânica é úmida. Essa massa que faz chover por boa parte do litoral norte e nordeste, né? Aí nós temos aqui a massa tropical atlântica. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é oceânica, ela é úmida. Ela faz chover em quase a boa parte das chuvas no Brasil e no litoral brasileiro. Aí nessa região aqui, ó, nós temos uma massa que não está, porque ela não estava em ação naquele tempo, mas que ela existe, ela se forma nessa região. É essa massa que está nos influenciando hoje, tá? Vamos ver nesse mapa aqui, ó, a influência da massa de ar quente e seca. Observem aqui, agosto de 2020, é para esse mês. Olha como ela é gigante, toda essa área em vermelho aqui, tá? Então, essa massa de ar quente e seca, ela se forma nessa região e faz com que nós tenhamos este período de pouca chuva ou de quase nada de chuva, de seca e de calor. Por quê? Ela é tropical, é quente, ela é continental, é seca, tá? Aqui em Rondônia, a gente está numa temperatura muito elevada hoje, mas Palmas hoje deve estar também nos 38. Palmas é considerada a capital mais quente do Brasil, tá? Também porque ela está bem localizada nessa área de muita influência dessa massa de ar continental gigante que a gente está passando por ela por esses dias, e a previsão dos meteorologistas é que ela ainda fique atuando sobre o Brasil em boa parte de setembro. As chuvas mesmo concentradas, que a gente às vezes já tinha pequenas chuvas em setembro, os meteorologistas acreditam que elas só vão começar em outubro, tá? Bem, então, olha só. Ao se deslocar... não acabei de explicar, desculpa. E aí a gente tem a massa polar atlântica. Se ela é uma massa polar, ela se formou em áreas polares, logo ela será fria. Embora ela seja atlântica, ela também vai ser seca. Por quê? Porque nas áreas frias não há calor, não há evaporação e não há formação de umidade, então, tá? É ela que faz com que venha inverno para o Brasil. Hoje, só tem uma pequena... Hoje, no dia de hoje, né, 11/8, só uma pequena parte está atuando aqui no Rio Grande do Sul, tá? Dificilmente a massa de ar quente e seca está tão forte que não deixa essa massa fria e seca, ou o ar frio, chegar até a região do sul da Amazônia ou ir para o litoral do Nordeste. Então, essa massa costuma ter mais ou menos três caminhos. Ou ela fica apenas nos estados do sul, como tem sido mais comum nesse nosso inverno de 2020, ou ela sai para o oceano, se junta com chuva e pode chegar até aqui o litoral da Bahia, ou ela vai vir, né, pegar todo o oeste brasileiro, passando por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e vai esfriar aqui no sul da Amazônia, provocando aquilo que a gente chama de fenômeno friagem. Aguardem que já a gente fala sobre ele. Mas como é que essa massa chega aqui? Porque ao se deslocar, as massas de ar vão se encontrar, mas elas não se misturam, né? Então,
a massa mais pesada vai sempre empurrar e fazer com que a massa que tenha menos força retroceda, né? Por exemplo, aquilo que eu acabei de dizer, neste momento, a massa de ar quente e seca está tão forte aqui que ela não deixa que as massas de ar frio cheguem para essa região e cheguem até nós, né? Nesse caso, as massas de ar fria estão mais fracas e elas têm que retroceder, tá? Mas é comum que quando uma massa de ar frio encontre uma massa de ar quente, tá? O que vai acontecer? Elas chegam, a massa de ar, e é assim que chega o fenômeno friagem aqui. A massa de ar quente, o ar quente é leve, então ele vai subir. Quando ele vai subir para a atmosfera, ele vai se condensar. Se tiver um pouquinho de umidade, vai cair um pouco de chuva. A massa de ar quente, então, se acabou ali, o que fica sobre a região? Fica o ar frio. Aí ela vai ficar na região até que ela vai aos poucos se esquentando, tá? Então, quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio, né? Ela faz que a quente se eleva porque é mais leve, né? E provoque a chuva. Nesse caso, vai ficar nessa região ar frio. Esse encontro de uma massa de ar quente com a massa de ar fria é o que a gente chama de frente fria. Ah, tá vindo uma frente fria, né? Tá? Então, ela chega depois que há esse encontro delas aí. É isso que acontece aqui neste desenho que a figura está mostrando. Tá certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Olha, então, a gente vai parar este vídeo aqui e continuamos com os outros fatores que influenciam o clima para não ficar em vídeo.